Boa noite a todos, bem-vindos. No encontro de hoje do grupo de Nutrição e Medicina Vegetariana da Pós, a gente vai dar uma continuidade para o que a gente estava conversando semana passada com a Thaisa, é, a respeito de planejamento 2026. Estamos no começo do ano, Carnaval está chegando, momento que marca aí o início efetivo do ano aí para a gente, né? Então, estava assistindo TV esses dias e descobri que tem o pré-carnaval, o carnaval e o pós-carnaval. Então, mais ou menos daqui uns 15, 20 dias, a gente vai estar efetivamente começando 2026. E 26. E a ideia aí, né, para esse ano que eu quero apresentar aqui para vocês é sobre essa possibilidade de investir em tecnologia no seu consultório, né? Então, ah, quando eu falo de tecnologia, né, para os profissionais de saúde, em geral, se torna assim, é meio que um tabu, né? Porque tecnologia está presente na nossa vida, dia a dia. Só que a tecnologia para o profissional de saúde, ela é uma tecnologia voltada para o cuidado, né? Então, uma tecnologia no sentido de é, pesquisar no PubMed, trocar boas práticas com os colegas, fazer o uso da tecnologia para amparar a prática clínica. E quando a gente fala de tecnologia aplicada, por exemplo, a marketing, ou mesmo a administração, né, a administração do consultório de maneira geral, essa palavra, administrar, ela nem sempre soa muito convidativa para o profissional de saúde, né? Isso é uma percepção que eu venho tendo aí ao longo dos últimos anos, né? Então, em uma das últimas palestras dessas grandes conferências que tem da VP, comportamental, tal, uma das falas que estavam sendo faladas ali, né, numa das apresentações da Paula Gandin, era de que se você administra hoje um consultório, você administra um negócio, né? Então, eu acho que é o momento da gente falar mais abertamente sobre isso. Estamos entre pares aqui, né? Eu também sou profissional de saúde, que nem vocês. E existe esse receio, né, muitas vezes, de falar de preço, de administração, esses termos que parecem que soam meio distintos do consultório, mas quero dizer para vocês hoje, mostrar ao longo desse conteúdo que não é, né? Se a gente for fazer uma breve recapitulação aí para os anos anteriores, né, em 2020 a gente teve a entrada da pandemia e com isso o digital ele se tornou mandatório. Então, todos os consultórios tiveram que, de alguma forma, se adaptar, se digitalizar. Vieram esse boom de tecnologias aplicadas à prática clínica, ao trabalho remoto, né, que é o Zoom. O Zoom apareceu com tudo, outras várias tecnologias se desenvolveram muito nesse período. E aí, lá por volta de 2022, o digital voltou a ser opcional. Ele era meio que assim visto com bons olhos, mas, né, com a reabertura da pandemia, os consultórios físicos puderam voltar a atender os pacientes e o digital não era assim, né, uma necessidade mais. Se a gente pular mais 2 anos, 2024, eu diria para você uma opinião pessoal minha, tá? Que o digital ele se tornou desejável nessa época por conta da entrada da inteligência artificial. Então, era uma tecnologia muito nova na ocasião ali, veio em 2023, 2024 começou a se consolidar e era uma tecnologia que se mostrava muito promissora, mas não tinha ainda conhecimento produzido a respeito, né, de como usar efetivamente. A gente mexia ali no chat GPT, fazia aquela brincadeira de perguntas e respostas. Só que, né, agora, né, nesses 2 anos seguintes, entre 24 e 26, muita coisa, muita novidade surgiu, né? Então, qual que é a minha aposta entre 2026 e 2030? Que agora, você que é Nutri, você que né, tem um consultório, esse é o melhor momento para você investir na digitalização do seu consultório, porque daqui a 4 anos a gente não sabe muito bem como que as coisas vão estar, e aí 4 anos é um número bem arbitrário mesmo, 2030, como é que vai ser o mundo do trabalho em 2030, como é que vai ser o atendimento em consultório em 2030, não é possível prever, mas a gente consegue ter uma base, e é isso que eu quero mostrar para você, ou seja, se você está aqui, se você administra no consultório e tem, né, ainda aquele receio, aquele gostinho que fica de tecnologia, um pouco de receio de eu não vou conseguir operar, coisas desse tipo, eu quero te tranquilizar, porque você não está atrasado. A gente vai chegar lá, tá bom? Então, o que que é, então, esse consultório que eu estou construindo aqui com vocês, essa ideia de consultório? Consultório na era da informação, né? Eu vou trazer aqui um pouco dos relatos, dos desabafos, quase, de alguns profissionais de saúde que eu venho acompanhando ao longo desses últimos anos, de coisas do tipo, todo dia tem muito e-mail para responder. Esse é um dos desabafos, né?
Ou, por exemplo, outro. Nossa, eu fico refém do WhatsApp do consultório dia e noite. As pessoas são meio sem noção. Os pacientes, eles mandam mensagem em qualquer horário. Muitas vezes eles querem que você responda ali. Ou eu tenho receio de não responder e perder o paciente. Outra coisa, né? Fazer e refazer o plano alimentar, ingrediente por ingrediente. Então, você faz o plano alimentar, o paciente pede uma adaptação, pede uma segunda, uma terceira, uma quarta opção. Quantas aulas a gente já não teve aqui na pós sobre isso, sobre como entregar esse plano, quais são esses limites que são colocados para esse paciente que muitas vezes quer uma ultra personalização ali do acompanhamento. E, spoiler, a tecnologia vai permitir isso para a gente, eu quero mostrar para você como. Orientações pós-atendimento acumuladas que tomam mais meio período do dia após os atendimentos. Então, passa-se o dia do atendimento, atende 4, 5, 6 pacientes, e aí na correria, um paciente atrás do outro, não consegue entregar as orientações logo em seguida, e aí no dia seguinte fica mais meio período ali desenvolvendo, escrevendo, pegando anotação feita à mão, muitas vezes. Cansaço da cultura do digital, do quem não é visto não é lembrado, do tipo, putz, eu tô cansado de ficar postando no Instagram e tal. Então, o que que eu quero dizer com isso, né? Que eu até deixei uma anotação aqui para mim. Infelizmente, não existe solução fácil ou fórmula mágica para gente. Esse é o ponto aqui, que a gente está inserido nessa realidade hoje, da qual a gente está se reinventando, procurando entender como fazer, como se encaixa, né, o que é uma necessidade, o que é um status quo, um senso comum, né? Então, o que que eu vejo que isso gera, né? Essa cultura do digital tem gerado nos profissionais de saúde? Uma ideia de depois eu vejo, né? Ou seja, esse excesso de informação, aquela sensação de estar sempre perdendo alguma coisa, sempre alguma coisa está acontecendo, ou sempre algo ficou por fazer, porque o digital ele é muito amplo, né? Ele tem várias frentes, a gente está digitalizado, né? E esse sentimento de depois eu vejo fica, né? O que que acaba ocasionando? Que eu vivo na pele junto com vocês isso, né? Depois eu emito as notas, e aí no final do mês você tem 50 notas para emitir. Depois eu respondo o e-mail e no dia seguinte mais mensagens chegam na caixa de entrada. Depois eu copio os exames e na correria, 5 minutos antes da consulta, o laudo não abre, você precisa de uma senha de laboratório que você não tem acesso. Depois eu respondo as mensagens do post que eu fiz hoje, porque eu não quero ficar no Instagram ali o tempo todo. E esse depois acaba perdendo aquela janela de engajamento do algoritmo das primeiras horas e o post não escala como poderia. Ou seja, esse digital ele é cansativo mesmo e ele gera essa cultura do depois eu vejo pelo excesso de informação. E isso acaba dando esses gaps, né, de coisas que a gente deveria estar fazendo e não consegue, porque a gente é um só, tá? Eu quero trazer para você aqui a visão do gestor de consultório, né? O que que é um gestor de consultório? É alguém que está olhando para o aspecto da administração do negócio, né? Ou seja, se na visão do profissional de saúde, esse consultório não escala porque a tecnologia exige que a gente faça 1 milhão de coisas no computador ao mesmo tempo, antes e depois da consulta, e que não é possível de ser feita, porque, por melhor que seja a educação digital do profissional de saúde, não há tempo hábil para se encaixar tudo nas 24 horas. Para mim, para a visão do gestor do consultório, para a visão de quem está olhando para a parte operacional do negócio, que está acostumado a lidar com essa operação do dia a dia, esses fluxos, esses processos, a visão do problema ela é diferente. E aqui eu quero trazer um questionamento para você. Gostaria de convidar vocês a participarem, escreverem no chat ou abrirem o áudio, né? Qual que é a sua opinião? Se eu estou dizendo para você, enquanto alguém que cuida do administrativo, do funcionamento do consultório, de que o problema do crescimento do consultório ele não é a tecnologia, então, na sua visão, se não é tecnologia, você que é profissional de saúde, se o problema não é a tecnologia, qual é esse problema? Quem gostaria de compartilhar aí com a gente? Excesso de informação. Quem mais, gente? Gestão. Exatamente, gestão. O que que isso significa, Emily? Que pode ser? O que pode ser a questão da gestão? Falta de ferramentas para gerenciar as informações. Eu diria para você, Gabi, que a gente não tem uma falta de ferramentas, eu acho que a gente tem até um excesso, exatamente, excesso de ferramenta. Eu acredito muito que hoje em dia a gente tem muitas ferramentas, mas a questão é elas se conversarem, elas trazerem, o que eu costumo dizer assim, a ferramenta ficar invisível dentro da gestão, a questão do tempo. Usar a ferramenta certa, desorganização do tempo. Exatamente, pessoal. Eu acho que, assim, muitas ferramentas são muito difíceis de serem operacionalizadas. A ferramenta,
ela tem tornado um papel de protagonismo, muitas vezes. A gente constrói o consultório em torno de uma ferramenta, e essa ferramenta ela se torna como um cano, né? Um encanamento feito para fora da parede, né? Ele tem uma função, mas ele fica ali aparente, né? A ferramenta ganha esse protagonismo. Você, toda hora que bate o olho, você vê aquilo, você precisa lidar com aquilo. Eu acredito muito, Gabi, é, em ferramentas que eu chamo de tecnologia invisível, sabe? É uma tecnologia que ela não fica tão aparente assim. É a questão da gente usar as ferramentas certas, né? Gente, na minha opinião, a questão da dificuldade hoje é o excesso da necessidade de decisão humana para que coisas aconteçam dentro do consultório. Eu vou dar alguns exemplos para você. Sem a tecnologia, como que a gente faz a transcrição de exames? Na mão, né? A gente abre o laudo de um lado, a gente abre uma planilha do outro, a gente vai lá. PCR, pega PCR e tal, deu tanto. Ferritina, pá, ferritina. Homocisteína, pá, dificuldade de usar ferramentas. Então, veja que assim, a gente tem ferramentas, como por exemplo, hoje a gente tem uma planilha, hoje a gente tem um PDF, e a gente consegue, né, fazer a transposição do PDF para a planilha, só que depende da gente ir marcador por marcador na mão, paciente por paciente, né? Ou toda vez que você recebe um e-mail, você tem aquela necessidade, né? Putz, deixa eu abrir um prontuário aqui do paciente, deixa eu ver qual que é o acompanhamento, a evolução do acompanhamento em saúde que a gente está prestando, deixa eu entender qual que é o momento desse paciente, e aí precisa fazer uma leitura, precisa consultar a caixa de e-mail para ver as últimas trocas de mensagem, qual foi a última orientação que foi enviada, né? Ou aquele problema, né? Envia um cardápio calculado e o paciente pede uma segunda, terceira, quarta opção, e aí precisa ficar fazendo lá dentro do software um ingrediente de cada vez, né? Dia a dia, ou então ficar salvando templates, né? Tudo isso consome muito tempo ali, muito hora homem, né? Muito, muito tempo de trabalho ali só operacionalizando o dia a dia, que, né, a gente vai chegar aí, eu vou mostrar para vocês que a tecnologia hoje, principalmente com inteligência artificial, o uso da inteligência artificial dentro de processos permite a gente automatizar o funcionamento desses processos manuais. Por exemplo, ficar 40 dias no escuro entre uma consulta e outra, e você não sabe se o paciente está aplicando as orientações que foram passadas, se ele está aderindo, se ele está praticando o plano, se ele não vai chegar ali uma semana, duas antes da consulta e vai desmarcar o atendimento, aí fica uma janela, aí corre para conseguir fazer um encaixe. Então, né, o mundo sem tecnologia é esse, né? Claro, né? Assim, acho que tem experiências e experiências, mas o resumo da coisa é que assim, quanto menos tecnologia a gente tem, mais necessidade de interação humana a gente vai ter para produzir os processos que fazem o consultório funcionar. E a minha proposta aqui hoje para vocês é mostrar como que a gente usa a tecnologia aqui no consultório da Ana e como eu venho ajudando outros profissionais a incorporar a tecnologia dentro do consultório e vou dar alguns pontos onde você vai apresentar um QR Code na tela, onde eu gravei uma aulinha de 15 minutos, mostrando com um pouco mais de calma, com um pouco mais de detalhe, algumas bases, algumas boas práticas que eu já faço hoje, que é possível de você aplicar no seu consultório, tá? Então, como eu vinha, né, dizendo até então, eu sou Rodrigo, eu sou gestor de consultório desde 2020, no momento da pandemia, idealizador da Colabore, que é essa frente de trabalho que eu criei, que eu idealizei, para trabalhar em parceria com os profissionais de saúde, para produzir plataformas de promoção, né, profissional do trabalho, desenvolvidos nos consultórios de saúde, em especial de nutricionistas, tá? Então, vamos explorar. Agora, eu quero pedir aí quem está lavando louça, quem tá com o celular aí meio do lado, eu quero mostrar alguns clipes de um minuto e meio, de como que funcionam algumas dessas ferramentas. Então, se você puder agora, dar uma atençãozinha que eu vou te mostrar como fazer, né, como que a gente usa a tecnologia aqui para fazer a transcrição de exames de maneira automatizada. Dá uma olhada nesse vídeo aqui, ó. Então, a gente tem essa ferramenta onde você vai carregar um PDF. E esse PDF ele passa por uma inteligência artificial que faz a transcrição dos marcadores para você. Então, veja, sem a tecnologia, a gente iria como? Glicose, 72. Vai ali na glicemia, digita 72. Desce um pouco o PDF, ureia, 18. Digita. Agora creatinina, 0,7. Sódio, desce um pouco sua planilha, 141. Potássio, 4,1. Desce mais um pouco o PDF, cálcio, 9,3. Fósforo, 3. Magnésio, 2. E assim por diante. Veja que com uma inteligência artificial colocada no meio de um processo, ela faz a transcrição para você de uma maneira muito assertiva. São poucos os marcadores e são raras as vezes que ela não consegue entender. Claro que existe uma engenharia de construção e de refinamento por trás do caso a caso.
Mas veja que, ao invés de eu estar pegando o PDF aqui com você e descendo resultado por resultado e digitando em tempo real, eu passei ele num fluxo que transcreveu para mim e eu estou passando aqui caso a caso com você para mostrar que os resultados eles estão, né, coerentes com o que está sendo apresentado no PDF. Vitamina B12, 669, PCR, 005, sacou? Então, essa é a ideia, a tecnologia facilitando, diminuindo a necessidade da interação humana para que algo aconteça. Dá uma olhada nesse caso aqui, no caso de você precisar abrir, pegar, né, as últimas conversas que foram trocadas com o paciente pelo e-mail, para conseguir passar uma orientação, né, alguma dúvida que ele tenha ali entre as consultas. Então, aqui ele é uma planilha do Google, né, onde a gente coloca um aplicativo que é desenvolvido sob medida para uma determinada necessidade. Aqui, no caso, o que que foi feito? Eu peguei um endereço de e-mail, no caso, eu não estou usando aqui endereço de e-mail de pacientes por conta de privacidade de informação, mas, por exemplo, aqui seria um mailing, né, que estava sendo trocado e tal. Vou colocar de novo para você ver. Então, veja que eu tenho uma lista de e-mails, né, no caso aqui, pega o e-mail do seu paciente, né, o endereço trocado e joga nesse aplicativo. Copia, cola e dá um importar. Ele gera é, uma lista de todas as mensagens trocadas ao longo, né, de um determinado período aqui. E aqui ele pega, né, o corpo da mensagem de cada um dos e-mails trocados e gera uma função via inteligência artificial que resume a troca de e-mails. Ou seja, ao invés de pegar o histórico, você pede para a ferramenta resumir para você com base no histórico, né? Ou seja, o uso da inteligência artificial aplicada à realidade do consultório. Vou ligar mais um aqui, que seria 40 dias no escuro entre uma consulta e outra. Então, existem ferramentas hoje que chamam ferramentas de inbound marketing, que são usadas para manter relacionamento com uma base de pessoas que estão dentro, né, da realidade da empresa. Aqui é o exemplo de como a gente usa também o Google Sheets, né, o Google Planilhas, para fazer o disparo de mensagens que podem ser personalizadas. Aqui, no caso, eu estou personalizando só pelo nome, mas imagina que em cada linha dessa você poderia ter uma orientação específica. Por exemplo, para o Rodrigo enviar orientação sobre a adequação do consumo de fontes de cálcio. Deixa eu colocar de novo. Para o Bernardo enviar uma orientação a respeito do aumento da ingestão calórica. Claro que, né, você vai escrever isso, né, aqui, no caso, ó, você poderia ter uma coluna adicional com as informações que seriam enviadas para o Rodrigo, com as informações que seriam enviadas para o Bernardo, e uma vez que você dá play na ferramenta, ela faz o disparo em massa, e aí o Rodrigo vai receber um e-mail, o Bernardo vai receber um outro e-mail, você vai ter um template, né, funcionando, e as informações, elas são ultra personalizadas, né? Eu acho que é isso que a tecnologia está trazendo para dentro do consultório, a possibilidade de ultra personalização, do acompanhamento em saúde. Em relação ao cálculo de cardápio, eu não vou passar ele aqui com você, mas eu vou convidar você, né? Então, se você tiver no computador, conseguir escanear o QR Code, salva esse link do YouTube, né, com uma aula de 15 minutos, onde eu mostro como é que eu faço, por exemplo, para usar o chat GPT para combinar agentes, né, com especialidades diferentes para ajudar, como se diz assim, né, com especialidades diferentes para ajudar na construção de uma orientação personalizada, mas, né, com muito mais agilidade no processo. Então, se sem a tecnologia tudo depende da mão humana, com a tecnologia você consegue fazer tudo a um clique de distância. Você clica e algo acontece. Como isso é possível, né? E é isso que eu venho trazendo para os profissionais de saúde nos últimos anos. Investirem em trazer o consultório para dentro do Google, porque o Google ele tem uma infraestrutura de cloud, né? Uma infraestrutura de serviços digitais que funciona desde o momento que você abre sua conta gratuita, você já tem acesso a essas ferramentas, tanto ao Google Planilhas, por exemplo, você consegue usar, como também as automações que são possíveis de serem feitas ali dentro. O que vai diferenciar à medida que você escala é uma quantidade maior de processos que vão poder serem desenvolvidos ao longo de um período, é assim que eles cobram, né? Você paga por um mês e aí você pode usufruir desse aumento de escala de serviço ao longo desse mês. Mas mesmo assim, no gratuito, essas ferramentas já estão disponíveis, já é possível começar a desenvolver para dentro do consultório essas automações, mesmo sem pagar nada no Google, né? Então, essa daqui é uma das plataformas, é um dos
um dos pontos onde as inteligências artificiais elas estão sendo aplicadas dentro desses processos. E, de novo, na aula do YouTube, eu mostro com um pouco mais de calma, com um pouco mais de detalhe, como que isso é aplicado dentro desse ecossistema do Google. Aqui eu quero fazer um segundo ponto de interação com vocês, para saber, assim, o que eu mostrei aqui é algo, eu acho que meio fora da realidade de muitas clínicas, da vida, do dia a dia de muitos profissionais de saúde hoje, ainda mas eu gostaria de saber, assim, em relação ao uso do Google, dessas ferramentas, se vocês já tiveram a oportunidade de usar, se vocês têm o costume de usar no dia a dia, se vocês construíram o consultório de vocês minimamente em torno do ecossistema do Google, se vocês têm essa experiência. Eu uso o Noah Notes para transcrever as consultas. Eu tenho um prompt ali dentro, o GPT para transcrever exames e avaliar nas minhas referências. Muito bom, Gabi. A gente usa também aqui o Fathom para fazer o acompanhamento depois das consultas. Quem mais, pessoal? Quem usa o Google, quem usa o Gmail, Google Docs, Google Drive, Google Meet? Giovana, eu uso o básico, Google Agenda, para mandar as salas para os pacientes, o Google Meet para consulta online. Maria Luísa usa o Meet, o Drive, o Docs. A Ana usa, os prontuários estão todos no Docs, atende pelo Meet, registra os exames no Sheets. A Maria Luísa usa Agenda também. Então, gente, essa é a ideia aqui, de novo, né? Eu não tenho uma fórmula mágica do tipo assim, faz isso que você vai ter resultado. Não é esse o intuito desse encontro. É mostrar que como eu já venho falando, para outros profissionais de saúde, no um a um, aproveitar essa oportunidade que a gente está aqui, né, em grupo, para poder dizer, cara, dá uma olhada com carinho para o Google, se você ainda não usa, porque tem muita potencialidade para você trazer o seu consultório 2026 ao longo desse ano para uma tecnologia mais conectada à sua realidade. O Google permite isso, tá bom, gente? Vamos falar agora de WhatsApp. Talvez vocês já tenham tido a experiência de receberem talvez uma proposta de alguma agência para construir um chatbot. Softwares de atendimento são muito pouco flexíveis. Né, a questão da flexibilidade, o Google, ele traz essa possibilidade de customização, né? É isso que a tecnologia tem que permitir para a gente, customizar para a realidade do consultório, uma tecnologia que seja invisível, sacou? Então, a gente teve uma experiência alguns anos atrás de contratação de chatbot via WhatsApp, e o que a gente recebeu, a gente acabou, né, colocando muito dinheiro em criar uma automação que funcionasse via WhatsApp para atendimento dos nossos pacientes, e esse dinheiro acabou assim não retornando como a gente gostaria, né? A gente fez um investimento e a gente não teve um retorno, e não era nem por maturidade da tecnologia, sabe? É, mas justamente por customização. A ferramenta era muito engessada, ela demorava muito tempo para responder, ela não trazia a informação da forma como a gente precisava, ela não permitia que a gente fizesse o ajuste fino, né? E aí, ao longo desses últimos 2 anos, mais ou menos, eu fiz um mergulho para entender como, né, configurar uma ferramenta que possibilitasse esse tipo de interação, que possibilitasse que a gente personalizasse o atendimento, o acompanhamento de um paciente, né? Então, vou passar o clipe de novo aqui para você e veja que, assim, ela é uma ferramenta que está construída para orientar no agendamento de consultas. Então, com base num prompt que foi escrito, que foi construído, a ferramenta consegue ir pegando essas informações, criando contextos, como uma inteligência artificial mesmo funciona, só que aplicada à realidade do consultório. Então, você tem esse prompt base do agente, e ele recebe a pergunta: a nutricionista calcula cardápio? Sim. Ela constrói o plano alimentar personalizado. Uma consulta suficiente? Eu preciso de mais consultas? Depende do seu objetivo. A primeira consulta já entrega o plano alimentar, ou seja, ainda falando do plano, tem, né, uma perspectiva de retorno incluso, tal, mas, né, o acompanhamento pode ser oferecido dependendo da sua necessidade, pode acontecer semanalmente, no formato de consulta comportamental, de nutrição comportamental, tal. Ah, e a chave Pix, tal, passa a informação. Então, se você é Nutri e essa realidade ainda está longe, né, da sua realidade, saiba que isso está muito acessível hoje em dia, né, esse tipo de ferramenta. Então, é possível você trazer isso para o seu consultório sem pagar, né, fazer investimentos como as agências estavam cobrando alguns anos atrás, quando isso era muito novo. E dá para aplicar isso ao Instagram também? Dá para aplicar ao Instagram. A mesma ferramenta que responde dentro do WhatsApp vai conseguir responder dentro de uma mensagem, né, numa troca de mensagens no Instagram, usando as mesmas orientações que foram passadas ali para o agente, né? Então, veja que
A instrução é a mesma, o objetivo é o mesmo, né? Agendar a consulta. Então, tá passando aqui, mas como que ela trabalha? Em duas formas. Olha, para você agendar, você pode agendar tanto aqui nesse link online, quanto se for presencial, é esse outro link. Beleza, agendou? Tá aqui então agora, preenche por gentileza o formulário pré-consulta, para que a Nutri possa prestar o melhor atendimento possível ao longo do horário de atendimento e tal. Então, é, o que aplicava no WhatsApp também aplicava no Instagram. Então, se você está chegando agora, né, eu vi que algumas pessoas chegaram nos últimos minutos aí, eu estou convidando você que está assistindo essa palestra a escanear aqui o QR Code, tem uma aula no YouTube gratuita, de 15 minutos, que eu coloquei algumas outras informações que não daria tempo de passar aqui com vocês. Então, nessa aula eu mostro como você pode organizar a base da organização no Google para colocar o seu consultório integrado com as possibilidades que esse futuro acoplado à tecnologia está trazendo para a gente, como fazer para usar o chat GPT de uma maneira a juntar agentes com conhecimentos específicos para facilitar, eventualmente, a construção de processos dentro do seu consultório, por exemplo, cálculo de cardápio, né? A sugestão aqui não é que a gente entre no chat GPT e fale, calcule o cardápio para o meu paciente, mas que a gente construa agentes especializados com poucos cliques, que está acessível para qualquer um, que é extremamente simples de ser feito pelo usuário, para que ele tenha informação da tabela TACO, para que ele tenha informação da tabela da USDA, para facilitar justamente assim, você, por exemplo, dentro do vídeo do YouTube, você vai ver que eu coloco aquele guia da SVB de cardápio vegano para que o agente tenha uma base de referentes. Pode explicar o que são agentes especializados. Os agentes especializados, gente, é, eles são, é, eles são um prompt que já é montado previamente. E aí, quando você vai escrever lá no chat GPT, quando você abre a tela toda preta e tal, e tem ali, né, o campo de texto para você escrever. Se você chama o agente, ao escrever, você não interage com base no zero, você interage com base numa instrução prévia. E ali no vídeo eu mostro para você como que eu faço, né, para chamar um agente. Então é o agente de cálculo de cardápio. E aí eu passo uma instrução, olha, me gera um cardápio de 3 dias, por exemplo, com base nesses cardápios que foram já previamente calculados. Ele gera esse cardápio. Aí eu tiro esse agente de cena e coloco um outro, que é especialista no guia da IVU, e peço para ele analisar o cardápio que foi desenvolvido com base no conhecimento do guia. Então, cada um desses agentes eles são especialistas em um determinado documento, seja ele um artigo científico, seja ele um guia, seja ele um guia a nível populacional, uma diretriz do Ministério da Saúde. E aí, à medida que você interage ao longo da sua conversa no chat GPT, usando, agora eu vou usar esse agente, agora eu vou usar aquele, você vai personalizando para que as respostas fiquem coerentes com o output, né, com o resultado desejado. Então, aqui o meu convite para vocês é não usar o chat GPT é, no branco ali, né? Para a gente simplesmente pedir para que ele faça algo para a gente, para que você possa começar a construir seus agentes que são, né, tecnologias ali, né, prompts especializados em determinadas funções que você aplica no seu consultório para que no fluxo, ao final de um fluxo, você chegue em algo que seja coerente com a realidade do trabalho que você desenvolve, a sua visão de mundo, o objetivo que você está trazendo para os seus pacientes em termos de promoção de saúde, tá? Nesse vídeo eu explico um pouco mais a fundo como fazer isso. E aqui, né, não só falando de Google, não só falando de agentes, mas como que a gente vem desenvolvendo também, eu em parceria com um colega meu, especialista na área da tecnologia em TI, ferramentas que são ultra personalizadas para a realidade de um determinado consultório. Então, essa daqui ela é uma ferramenta de comparação de alimentos. Então, ela foi desenvolvida para fazer a comparação de dois alimentos com base nas informações disponíveis nas tabelas nutricionais da USDA. Então, você pode ver que as informações que estão sendo passadas aí em relação aos macronutrientes. Agora a gente vai ver as frações. Então, aqui está as frações dos lipídios, e na parte de baixo a gente tem as frações das proteínas, que são os aminoácidos, também a comparação entre esses dois alimentos. Vamos ver os minerais. Então, aqui a gente tem a comparação dessa gama de minerais. Vamos ver agora complexo B. Complexo B, vitamina B1, B2, B3 também, a comparação entre eles, né? Essa ferramenta, ela foi desenvolvida do zero e ela está fora do ar nesse momento, mas em breve ela vai voltar e você pode usar ela também. Depois eu passo mais informações. Enfim, se você tiver interesse, me escreva, que eu te passo como acessar essa ferramenta para você testar.
E a última que foi desenvolvida foi essa de cálculo de ingestão de gordura saturada, com base na nova diretriz americana, né? Então, aqui a hipótese que a gente estava testando era em relação a se o consumo, né, a partir das fontes, da quantidade de fontes de alimentos de origem animal que está prevista ali para ser consumida diariamente, semanalmente, no novo guia, se o consumo, a partir dessa diretriz, estoura o consumo de gordura saturada ao longo do dia. Então, a gente usou aqui algumas diretrizes da American Heart Association, da OMS, do Ministério da Saúde também. E aí aqui essa ferramenta, você consegue acessar ela através desse site, novadiretrizamericana.colabore.com, onde você pode montar um cardápio com base em alimentos presentes na tabela TACO e ir acompanhando esse termômetro aqui, que mostra a quantidade de gordura saturada presente na refeição. Então, veja que até 20 gramas ele fica num tom amarelo. Abaixo de 13 fica um amarelo mais clarinho, que é a recomendação da American Heart Association. De 13 a 22, ele fica num amarelo mais tom mostarda, que já é uma recomendação aí que você encontra no OMS, no Ministério da Saúde. E acima de 22, ele fica em vermelho, mostrando que extrapolou, né, o cardápio ali, o dia alimentar construído, extrapolou a recomendação máxima de ingestão de gordura saturada, que é se não me falha a memória aqui, para o Ministério da Saúde, até 20% do total de calorias consumidas ao longo do dia, e aqui a base numa dieta de 2.000 ou 2.200 quilocalorias. Então, o aplicativo mostra tanto a base do consumo ao longo do dia, como também a distribuição de macronutrientes aqui, se a composição do, das refeições, ela tem uma predominância de gordura, por exemplo, que é o caso, né? Alimentos de origem animal, eles têm uma predominância de gordura, eles são fontes de proteína, como diz a diretriz, mas eles também são fontes de gordura. À medida que você sobe num determinado, eu acredito que é acima de 40%, a ferramenta mostra assim, olha, esse excesso de gordura, né, a composição dessa refeição tá pesando um pouco mais na distribuição de gordura e isso está tirando espaço, isso pode tirar o espaço do consumo de carboidratos complexos, que são fontes de vitaminas, minerais, são fontes de fibras, tá? Então, essa ferramenta está disponível para ser testada, para ser usada nesse endereço aqui, novadiretrizamericana.colabore.com. Bom, quem tiver interesse pode me escrever, que eu ajudo com mais orientações, tá? Então, a gente está chegando no final aqui dessa exposição, eu vou deixar um tempinho aqui para a gente bater um papo, se vocês quiserem colocar alguma dúvida, alguma questão, mas a questão aqui é justamente essa, né? Se entre 2020 e 2024 a tecnologia ela não era uma necessidade, ela era uma possibilidade. Eu acredito muito que agora, a partir de 2026, vale muito a pena você investir no uso de tecnologia para o seu consultório, porque ao longo dos próximos anos, as possibilidades elas vão se tornar cada vez mais acessíveis. E eu acho que você ter o seu consultório preparado para poder ir acoplando essas soluções e oferecendo para o seu paciente, para os seus pacientes, um acompanhamento mais personalizado, que eu quero chamar aqui de ultra personalizado, né? Através do uso de tecnologias invisíveis, eu acho que é um momento ideal realmente para começar a trazer essas tecnologias para dentro do consultório, tá bom? Então, aqui uma última oportunidade para você escanear o QR Code, assistir a aula que eu deixei preparada no YouTube, gratuita, em 15 minutinhos, mostrando alguns ajustes aí para você fazer dentro do dia a dia do seu consultório para o poderia repetir o nome do site. Eu vou colocar aqui, Gabi. Novadiretrizamericana.colabore.com. Peço só que acesse, Gabi, por Ângela, vou deixar meu contato. Pedir que vocês acessem por desktop, tá bom? Porque no mobile ele ainda não tá refinado, mas no desktop vocês vão ter uma boa experiência de uso, tá? Então, aqui esse QR Code, última chamada, 15 minutinhos mostrando aí passo a passo o que você pode fazer no seu consultório, tá bom? Não deixem de acessar. E fazer uma chamada otimista para vocês, que você não está atrasado em relação à aplicação da tecnologia. Agora é o momento ideal para você incorporar ela à sua clínica, porque os próximos anos vão ser muito bons, muito ricos em termos de possibilidades que a tecnologia vai trazer para os consultórios. Bom, esse daqui é meu contato, quem quiser entrar em contato comigo pelo WhatsApp, e quero deixar aberto a dúvidas, interações, se vocês quiserem compartilhar, usos que vocês já estão incorporando, eventualmente algum uso que você tenha. Na sexta-feira eu ainda não tinha a parte do Instagram desenvolvida.
E aí eu compartilhei, né, o agente de IA funcionando no WhatsApp para a minha turma, a turma 11 da Nutrição e Medicina Vegetariana, e uma das minhas colegas falou assim, cara, muito interessante, mas será que ele consegue responder no Instagram também? E aí eu respondi para ela na ocasião que não. Por enquanto ele ainda não respondia no Instagram. Passou o final de semana, a gente foi atrás de encontrar a solução para que ele fizesse, né, ele atendesse ali o objetivo. E aí, né, eu consegui trazer aqui hoje ainda para vocês, demonstrando que sim, é possível pegar o mesmo agente que está funcionando no WhatsApp e integrar ele no Instagram. Qual o seu Instagram para acompanhar o conteúdo? Meu Instagram é @selegatefranco. Lá eu posto sobre o meu dia a dia, né? Então vocês vão ver assim algumas postagens sobre a minha empresa. Tem uma empresa de e-commerce no setor também, no segmento de saúde, chama Vem Saúde. E a Vem Saúde, ela foi idealizada para ser para ajudar o profissional de saúde a, né, a melhorar o processo de adesão dos planos alimentares dos pacientes. Ela tomou um outro rumo, mas, né, eu planejo que nos próximos anos aí a Vem Saúde ela seja usada também para apoiar a prática do dia a dia dos profissionais, principalmente nutricionistas, no processo de adesão, né? Então, o paciente passa numa consulta e aí ele recebe em casa uma cestinha com algumas degustações, trigo sarraceno, lentilha rosa, coisas que não são comuns de serem consumidas, né? E aí seria uma caixinha, por exemplo, que seria, sei lá, vai o protocolo da Nutri, né? Com alguns alimentos que podem ser interessantes desse paciente conhecer, óleo de linhaça, por exemplo, né, para aplicar, para incorporar no dia a dia. Então, hoje a Vem Saúde, ela trabalha principalmente nos marketplaces, mas a ideia é que a gente traga, né, parceria com marcas, como a Nude, por exemplo, a Tal da Castanha, a Pitada, eu faço minha granola com trigo sarraceno. Isso aí, gente. Eu acho que a grande questão é a gente que vive o ambiente da saúde, a gente vive o dia a dia do consultório, a gente vive aquilo que a gente orienta, né? A gente pratica aquilo que a gente orienta, que a gente possa, através da tecnologia, de alguma forma, ajudar para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento, para que cada vez menos essas polêmicas que passam muitas vezes no nosso feed, que são muitas vezes revoltantes de profissionais de saúde, né, supostos profissionais de saúde que falam abertamente assim, o meu interesse eu sou o rei do marketing digital, eu estou ganhando mais seguidores. E a questão é assim, como que um profissional de saúde pode esquecer o propósito que é o cuidado, né? O Instagram, as mídias sociais, eu acho que elas deram uma pervertida de alguma forma na prática, e aí essa ideia do marketing, ela ficou muito orientada a esse tipo de prática, não é, gente? Eu acredito muito no marketing ético, sabe? E eu acho que é possível a gente aplicar inteligência, tecnologia para melhorar o mundo que a gente vive, sabe? É difícil administrar o digital com os atendimentos diários. Exatamente, Celeste, como eu vi que você foi, acho que a primeira que entrou aqui, né? E na sala hoje. E essa é a ideia, assim, a gente tirar a necessidade da interação humana sempre que possível, né? No sentido de que se a gente consegue construir uma ferramenta, uma tecnologia que é capaz de orientar como a gente orientaria, com base nas diretrizes que a gente segue no nosso consultório, por que não fazer, sabe? Por que não replicar, criar esses agentes multiplicadores de informação de qualidade? Eu acho que esse é um manifesto que, assim, se cada um de nós for investindo esse tempo para adaptar o consultório, para atender melhor os nossos pacientes, eu acredito que no futuro, é, esses profissionais que fazem o marketing pelo marketing, que são oportunistas, que gostam de aproveitar essas ondas, né, das polêmicas e tal, que cada vez menos, talvez, eles possam, né, receber a atenção, porque a informação de qualidade está aí, está acessível, e, né, somos nós, os agentes que passamos aí, né, o tempo estudando, desenvolvendo, aplicando a prática do cuidado, né? Por isso que a tecnologia, é, ela tá, né, para esse profissional de saúde, muitas vezes parece estar desconectada, porque, né, você que é profissional de saúde, você está focado ali em estudar, em participar de palestra, em participar de aprimoramento, profissional, você quer oferecer melhores formas de cuidados ali na prática clínica. Então, a tecnologia, ela vem fazer todo o resto, né, para que você não tenha que fazer e-mail a e-mail, pessoa a pessoa, paciente a paciente, para que você possa levar essa informação adiante, sabe? Informação de qualidade, gente. É isso que eu acredito, e é isso que eu acredito que está disponível para nós. 2026 é um momento ideal, acho que, para trazer a tecnologia para dentro dos consultórios. Legal, gente.
Agradeço a participação de todos. É, obrigado pela aula. Obrigado pela participação, obrigado por compartilharem aqui um pouquinho da realidade do dia a dia de vocês. Sigo à disposição aí para, né, caso é, você tenha alguma dúvida, quiser entrar em contato no WhatsApp comigo, pode mandar mensagem. Quiser ajuda para aplicar a tecnologia no seu consultório, eu estou à disposição também para a gente fazer um estudo, fazer uma coisa que seja bem bacana e, de novo, a ideia é que seja invisível. A tecnologia ela tem que ser como um encanamento dentro da parede, ela não pode ficar para fora, ela não pode ficar atrapalhando a circulação, sabe, gente? Então, você que é profissional de saúde, quando for contratar a aplicação de uma tecnologia, de uma nova ferramenta, garanta que essa ferramenta não vai se tornar protagonista do seu processo de cuidado. O protagonismo do seu processo de cuidado é a sua escuta qualificada, a orientação que você dá com base em evidência, com base em ciência. Muito obrigado pela participação de todos.